Que nome é esse para o canal? 100 verdades absolutas. Você vai trazer 100 verdades absolutas aqui pra gente? Ou você pretende fazer 100 vídeos e acabar o canal? Nenhuma dessas alternativas. Hoje eu vou dizer... Nenhuma dessas alternativas. Hoje eu vou dizer como eu pensei o canal, como eu criei o nome e vou falar um pouquinho de um tema que foi pedido. Ficou curioso? Bora pro vídeo! Salve pensadores do mundo! Sejam bem-vindos ao canal 100 Verdades Absolutas. Isra Becker aqui, trazendo conteúdo sem polarização, deixando espaço para sua reflexão. 100 verdades absolutas. Gente, esse 100 não é de número, é sonoridade. Então, se lermos 100 numeral... Opa, peraí, é daqui pra cá? Vai daqui pra cá. 100 numeral? O 100 fica 100. Da palavra 100, de ausência, de inexistência. Por isso que eu criei o título. 100 verdades absolutas, num caso de não existir verdades absolutas. Toda verdade tem vários lados, depende de quem observa essa verdade e de como que essa pessoa se relaciona com essa verdade. Então eu vou trazer sempre temas aqui para o canal, deixando alguns pontos para que a gente possa refletir sobre eles, mas cada reflexão vai ser de uma forma diferente. Vou apresentar as minhas verdades, mas não significa que essa seja a verdade, porque não existem verdades absolutas. Expliquei sobre o canal? Entenderam? É simples. E por que eu cheguei a essa conclusão? Agora a gente vai ter que falar um pouquinho da Faculdade de Artes do Paraná, que hoje faz parte da Unespar. No ambiente acadêmico você conhece muita gente boa e muita gente menos boa. Já vou explicar o porquê. Eu cheguei na faculdade com 22 anos e com 22 anos eu já tinha vivido muito de dança até então. Muitas coisas. Eu já tinha passado por companhias, eu já tinha viajado bastante, eu já tinha coreografado, eu já tinha dirigido, eu já tinha feito bastante coisa com a minha arte. E eu escolhi a faculdade porque é pra abrir minha mente. Vamos lá, vamos aperfeiçoar isso, porque vai que eu tava fazendo tudo meio que no amadorismo, você não sabe. E eu queria um diploma. Poderia ter vivido a minha vida sem ele? Sim, mas eu queria um diploma. Eu queria provar pra mim que poderia ter um diploma, mesmo sendo artista. E hoje eu não preciso dele muito pra trabalhar, mas, bom, é bom ter ali do lado. É um papel bonito. Eu fiz uma cópia aqui na parede da casa da minha mãe. Então eu entro com expectativa de ser um artista e eu saí com uma realidade de ser um pesquisador, de ser um criador, talvez, mas não como artista. Foi frustrante? Foi, claro que foi. Eu queria viver a minha vida de arte, que é o que eu faço hoje. Eu fiz o bacharelado em dança, mas vivo em São Paulo como ator, bailarino. O que aparecer aí a gente tá fazendo. Inclusive, se souber de alguma coisa... Nesse período que eu fiquei na faculdade, eu fui com determinadas expectativas e acabei ficando um pouco decepcionado. Dica: não crie expectativas. Não crie. Tem um vídeo maravilhoso da Júlia, do canal de Juju Prazer, que ela fala super bem sobre isso. Então procura. Eu não sei colocar card ainda, eu não sei fazer essas coisas, mas enfim. Ela é maravilhosa. Não crie expectativa. A expectativa é sua, não é de mais ninguém. E na faculdade eu me deparei com alguns professores que tinham uma mente super aberta, uma mente muito porosa para entender também o que o aluno trazia de bagagem. Já outros professores, eles preferiam seguir a política do jarro cheio e copo vazio. Eles eram o jarro cheio e nós éramos os copos vazios. Então eles iam colocando e iam preenchendo a gente de sabedoria, ignorando completamente que nós tínhamos um histórico pregresso para entrar na faculdade, porque a prova de vestibular envolvia uma parte prática, então ninguém chegou cru na faculdade, algum conhecimento a gente tinha. Alguns professores levavam em consideração, outros professores não. E foi com um professor com a mente restrita e o outro professor com a mente bem aberta que eu tive os meus maiores ganhos dentro da faculdade. Dentre outras coisas que foram importantes, mas que eu trago para a vida mesmo foram dois professores. Um
que pediu para eu ser exatamente o que o sistema gostaria que eu fosse, e outro que dizia para eu questionar tudo, porque cada um tinha uma verdade, cada verdade era importante, então eu não podia ouvir a verdade de outra pessoa e comprar como uma verdade minha. Eu precisei entender esses dois professores, embora eu tivesse uma tendência a concordar mais com um do que com o outro, mas eu precisei usar os dois professores para entender um pouco de como eu queria criar as minhas verdades a partir daquele momento. A polêmica agora. Eu já estava entrando na fase de estágio na faculdade, são vários estágios. Eram vários estágios, eu não sei como é que tá agora. E eu estava trabalhando numa companhia profissional. E eu tinha problema para conseguir cumprir esse estágio. Por sorte, a companhia funcionava à tarde e nesse período eu já estava estudando só pela manhã. Então eu conseguia ir para a faculdade e eu conseguia ir para o trabalho. Dava tempo de almoçar? Às vezes não. Mas a gente ia tentando e ia jogando como dava. E eu precisei conversar com um desses professores e explicar que eu não conseguiria fazer o estágio que ela estava me propondo porque eu estava trabalhando como bailarino, que é uma coisa que parecia, na época, que você precisava se formar para ser bailarino. Enfim, eu já estava na área. Eu expliquei para ela que a companhia em que eu trabalhava me permitiu fazer o estágio que ela queria na própria companhia. E olha que isso não era uma coisa fácil de conseguir, não. Isso era uma coisa bem difícil. Eu fui lá, conversei com todo mundo, deu certo. Eu fui conversar com ela. E ela chegou pra mim e falou que queria conversar comigo depois. Terminou a aula, ela tirou da carteira dela um papelzinho que tinha 3 letras escritas. Eu lembro que a primeira era O, a do meio não lembro, e eu lembro que a terceira era A. Então eu vou saber falar só a primeira e a terceira, perdão. Mas em tese, a primeira era O de observe e a última era A de aceite. Aceite. Você tem ideia do que é você falar para uma mente questionadora do mundo, para aceitar as coisas como elas são? E tem que lembrar que esse estágio, porque eu fazia bacharelado e licenciatura, fazia os dois juntos. Foi isso que fez eu largar a licenciatura, porque eu poderia ter feito os dois, mas não. Foi por causa deste comentário, foi por causa desta situação que abandonei a possibilidade de licenciatura, porque eu achei muito, mas muito medíocre o pensamento. Mas eu até entendo, porque os professores da faculdade, na grande maioria, eram de Curitiba. E Curitiba nunca foi uma cidade pobrezinha. Curitiba sempre teve um apoio financeiro muito grande. Então, 90% dos meus professores na faculdade vinham de boa família, tinham bons casamentos e se tornaram professores. Então é muito fácil, quando você tem essa realidade, você chegar para outra pessoa e falar: observa, o do meio que eu não lembro, e aceite. Não dá. Aí eu falei: olha, não querendo ser desrespeitoso, me desculpa, mas eu não concordo, não é desse jeito que eu quero viver a minha vida. E fui conversar com essa minha outra professora. E aí ela conversou comigo. Falou: não desista da licenciatura, vai ser bom pra você a longo prazo. Aí eu expliquei: não consigo estar no mesmo ambiente que essa professora. Não dá. Não vai dar pra mim. Na época eu já tinha passado por 2, 3 companhias, eu acho. E aí você chega na faculdade e o professor que vai falar pra você sobre uma disciplina qualquer que exigiria também um pouquinho de conhecimento de palco, de vivência de palco, dançou em uma por um mês. A teoria tá ali, tá bonitinha, mas é a prática. Não vou criar polêmica, mas o ambiente acadêmico, ele também pode ser muito traumatizante. Mais uma vez digo, não crie expectativas. Então eu decidi deixar entrar por um ouvido, sair pelo outro, mas não esquecer a lição. A minha dica para você é: observe sim. Observar é sempre bom, a gente aprende observando. Crie a sua própria relação com o que você observou e reaja quando necessário. Porque se a gente não se posicionar no mundo, as coisas não mudam. E se as coisas não mudarem, a gente continua no mesmo ponto, no mesmo lugar. E eu não faço parte desse time, eu não faço parte do grupinho que só aceita o que está acontecendo, não. Eu sou parte do grupinho que vai perguntar, que vai questionar, que vai incomodar se necessário, mas que vai tentar fazer alguma coisa para transformar o ambiente em que eu esteja. Porque a nossa vida é uma só. E a gente não tá de passagem aqui para brincadeira. Então, se você puder fazer alguma diferença, bora, vem pro time dos questionadores. Ou como eu digo, dos pensadores do mundo. E chegamos ao final de mais um vídeo. Se gostou, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações.
Assim, sempre que tiver material novo, você fica sabendo. Se achou o conteúdo interessante, compartilha com seus amigos. E se tem algo para trocar de informação comigo, comenta aqui embaixo. A opinião de vocês é muito importante. E é só trocando experiências que a gente se transforma em pessoas melhores. Um abraço e até breve! Eu não fui o melhor aluno da faculdade, tenho certeza, mas eu não serei esquecido, porque eu incomodei. Eu